Olá, eu sou Fernanda Macaíba, artista e educadora, e juntamente com o Bordados Poéticos, o Sesc Paraty e a Cartago Educacional, eu convido vocês para o nosso último encontro do projeto Biografemos. E hoje nós vamos falar sobre a biografia dos lugares, os caminhos de Paraty. Eu não sei se você já esteve em Paraty, mas ela é uma cidade muito peculiar, de belezas naturais, com uma história muito interessante e onde as pessoas costumam chegar e dizer: "Ah, como eu queria morar aqui". Não sei se você já esteve nesse lugar ou não, mas é fato que os artistas de Paraty, não necessariamente apenas os que nasceram lá, eles se encantam com a paisagem, com a natureza e também com a história. E a sua cidade, como é? Como é o lugar onde você vive? Ele tem alguma história? E assim nós vamos terminar o nosso projeto Biografemos. E eu espero que durante todo esse processo você tenha criado obras incríveis para que nós possamos postar na nossa galeria virtual. Então vamos lá conversar sobre isso? Um beijo! O que será que faz um lugar ter uma biografia? Será que é apenas a arquitetura, a história, não é? E para além da arquitetura e da história, quem faz também a biografia de um local são os moradores e as suas memórias. Será que na cidade onde você mora, você conhece alguém que fale dessas memórias, aquelas histórias lá de antigamente, de fantasma, de assombração, as pequenas belezas do cotidiano? Bom, e hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho da cidade de Paraty, do estado do Rio de Janeiro. Você já veio até Paraty? Já ouviu falar dessa cidade? Paraty é considerada o Patrimônio Mundial da Unesco por sua cultura e a sua natureza. A cidade é conhecida pelos grandes eventos artísticos e também pela quantidade de aves e animais que ela abriga. Bem, mas falando de novo do centro histórico da cidade de Paraty, ele é considerado um conjunto arquitetônico mais harmonioso, tombado pelo IPHAN. As ruas são todas protegidas por correntes, então a gente não tem circulação de carros aí dentro do centro histórico. E as expressões culturais e artísticas acontecem em vários locais do centro histórico e também fora dele. Paraty é uma cidade cheia de histórias, não só as histórias dos livros, mas a história das pessoas que moram no local. E uma das curiosidades de Paraty é o calçamento do centro histórico, chamado de Pé de Moleque. Algumas pessoas dizem que esse calçamento ele recebe esse nome porque eles parecem muito com o famoso doce Pé de Moleque. Você acha que é isso? E outras pessoas já dizem que esse calçamento recebe esse nome porque muitas crianças trabalharam para construir esse calçamento numa época em que a escravidão ainda existia no nosso país. Mas para além de todas essas curiosidades, eu pude ouvir de alguns moradores da cidade histórias muito bonitas sobre esse calçamento. Uma delas, quem me contou, foi o seu José Luiz, que é morador da cidade, nascido em Paraty. E ele me contou que antigamente todo esse calçamento ele era nivelado. Porque tem gente que costuma reclamar muito dessas pedras, que elas escorregam, que tropeçam, então a gente tem que sempre olhar para o chão. Mas é muito bonito passear por esse centro histórico. E o seu José Luiz me contou que nem sempre esse calçamento ele foi assim desnivelado. Que na verdade, quando os portugueses trouxeram essas pedras para o Brasil, que aliás elas vieram dentro dos navios como lastro. Eu não sei se você sabe o que é lastro, mas o lastro é um contrapeso que o navio traz para equilibrar esse navio no mar. E os portugueses traziam pedras e levavam daqui nosso ouro e a nossa madeira. Sem comentários sobre isso. Mas então, o seu José Luiz me contou que quando esse calçamento ele foi feito, na verdade ele era muito nivelado. Ele só ficou assim num momento em que toda a fiação elétrica ela foi transferida para o subterrâneo, porque ela era aparente. Então nessa recolocação das pedras, elas ficaram assim em desnível.
Uma outra curiosidade que ele me contou desse calçamento é que quando ele era menino e morava aí no centro histórico, ele gostava aos domingos de escutar as mocinhas, que ele disse que as mocinhas se vestiam muito bem naquela época e usavam sapato de salto, e elas passavam por essas pedras e ele escutava da casa dele o barulho dos sapatinhos de salto delas indo para a missa. Era um outro tempo de costumes religiosos, muito fortes, e Paraty ainda preserva muito desses costumes. E falando sobre costumes religiosos, o senhor Antônio Marques, também de Paraty, me contou que quando ele era menino, existia uma fábrica de tamancos muito famosa na cidade, e que ele se recorda das crianças andando com os tamancos no centro histórico, fazendo aquele barulho muito característico, do sapato batendo nas pedras. Então, como nós vemos, não é só a história dos livros, que constrói a biografia do lugar, mas a memória também das pessoas que moram na cidade. E o senhor Antônio Marques, ele é muito conhecido na cidade de Paraty por ser um retratista de Nossa Senhora. Então aqui você vê duas obras do artista, ele tem inúmeros retratos de Nossa Senhora. E aí eu vou fazer um convite para você. Falando em sagrado, em espiritualidade, independente da sua religião, como você criaria um desenho, uma pintura, ou até mesmo um símbolo que represente a sua espiritualidade, o sagrado e que tenha relação com o lugar onde você mora? O centro histórico da cidade remonta ao ano de 1820 e já naquela época as ruas tinham o calçamento pé de moleque. Outra curiosidade é que as casas elas foram construídas do nascente para o poente, de norte para o sul. E quem não respeitasse essa lei era multado e até preso. O que eu acho curioso é que atualmente muita gente fala de Feng Shui, e o Feng Shui também orienta construções nesse sentido. Por que será, Aí na tela você observa um casarão com alguns formatos geométricos que foram muito influenciados pela maçonaria, que foi muito presente e ainda é em Paraty. A presença da natureza em Paraty é algo maravilhoso. Aí vocês veem a invasão das águas, essa presença das águas no centro histórico, que é algo comum na cidade. Quando eu cheguei a primeira vez e vi essas águas entrando, eu confesso que eu levei um susto, eu não sabia que a maré adentrava o centro histórico, e depois eu descobri que as casas já foram construídas, pensando nessa invasão das águas, que elas acontecem na lua cheia. Caminhando pela cidade, nós percebemos essas marcas do tempo, todas as características arquitetônicas, coloniais, que elas convivem com a nossa contemporaneidade. Andar pelas ruas de Paraty é uma experiência cultural. A prefeitura da cidade disponibiliza no site todos os eventos que acontecem anualmente, que nesse momento foram cancelados, mas serão retomados em breve. E a cidade de Paraty, ela é composta, como eu disse, por artistas nascidos na cidade, mas também por outros que vieram, se apaixonaram e acabaram morando em Paraty, desenvolvendo seu trabalho. Um dos artistas conhecidos não só em Paraty, mas em todo o país e no mundo, é o Teco Semente. Ele nasceu na cidade e desenvolve um trabalho ligado não apenas à moda, mas também à literatura. O Teco faz um trabalho de reciclagem de tecidos, que tem muita relação com a tradição paratiense das colchas de retalho. Então, como você vê, ele se apropria de uma tradição e ele reinventa uma forma de ser, criando um estilo todo próprio de arte. O Teco me contou que quando ele escreveu essa poesia, ele pensou nessa infância onde ele ainda não sabia que a costura fazia parte da vida dele e que faria parte da vida dele de uma maneira tão intensa. E vocês podem ver do lado esquerdo da tela uma das obras do Teco, eu gosto de chamar de obra, esse vestido, que ele é todo feito de retalhos e nele o Teco borda poemas. Essa poesia bordada é a poesia que está escrita nesse vestido. Então ela diz o seguinte: tenho lembranças de um pedal de máquina de costura,
Barulho vindo da varanda de casa. Linhas, pontos, agulhas. O que saía de lá era mistério e ensinamento. Aquele universo não era meu, não habitava nele. A mim cabia ser só pipa, peão, bolinha de gude, elástico só nas brincadeiras na rua. Minha vida estava sendo bordada e eu nem me dava conta. Sabedoria de gerações conduzia à costura. Hoje sou conduzido por ela. Aqui vocês podem ver um detalhe da obra do Teco. Ele criou também um alfabeto todo específico, que nós podemos dizer, né, um tipo de fonte criada pelo Teco para escrever essa poesia dele nas peças que ele produz. Essa é uma exposição que aconteceu na Casa da Cultura de Paraty, e o texto do Teco também saiu dos vestidos das obras e ele foi para a parede. E eu tenho um convite para você. Você já pensou em criar algum tipo de fonte, algum tipo de alfabeto que tenha a sua cara, né, que fale um pouco da sua pessoa? O que você acha de criar um tipo de fonte e bordar uma palavra numa roupa, num tecido, ou até, quem sabe, numa máscara que hoje parece que se transformou, né, num símbolo dessa situação que nós estamos vivendo. Também em Paraty nós podemos encontrar grupos de pessoas que se reúnem para fazer arte. E um desses grupos são as bordadeiras da Praia do Sono. Ele é composto por mulheres caiçaras, elas moram numa área de proteção ambiental, o Cairuçu, fica na reserva da Joatinga. Você imagina só ter um quintal de mar e mata atlântica. E o trabalho dessas bordadeiras, ele consiste em registrar a vida e os costumes caiçaras. Então elas buscam a memória, a ancestralidade. E uma das pessoas que ajuda muito essas bordadeiras é também um artista, um rapaz, muito jovem ainda, o Tiago. Ele ouve essas histórias dessas mulheres e ele transfere o que ele ouve para os desenhos. Então elas bordam. O desenho que você está vendo aí na tela é um dos trabalhos do Tiago, né? Esse jovem que escuta as memórias, as histórias das mulheres bordadeiras e transforma isso numa expressão gráfica. Outra curiosidade lá da Praia do Sono, e eu tive lá algum tempo atrás, é que não existe um cais na praia. Então o que acontece? A gente tem que pegar um barco e o barqueiro, quando ele está chegando pertinho da areia, ele tira o motor de trás do barco, né? Ele levanta esse motor e ele aterrissa na areia, né? É uma experiência única que, quando todo esse momento de pandemia passar, eu recomendo para vocês. É um lugar muito tranquilo, de pessoas muito acolhedoras, com pousadas, restaurantes e muita história e muita arte também. E na sequência eu vou passar para vocês algumas informações sobre as bordadeiras da Praia do Sono. Vocês têm aí algumas delas. Esse texto ele foi passado pela Lindalva dos Remédios, que é da liderança comunitária da Praia do Sono. E aí você pode dar uma pausa aí na nossa aula nesse momento para dar uma lida, em quem são essas pessoas, o que eles fazem. E é bastante interessante. E pensando em tudo isso que nós conversamos sobre a história das bordadeiras da Praia do Sono e dessa presença do Tiago, esse artista, eu faço um convite para vocês. Que tal vocês encontrarem uma imagem antiga que faça parte dessa história, bordar ou desenhar ou escrever um texto? E essa imagem, ela pode vir de alguma história, de alguém que você conhece, alguma memória. Como será que é escutar uma história de alguém e transferir isso para um desenho? Então fica aqui esse convite, esse desafio. E aí eu espero essa imagem lá no nosso e-mail do Projeto Biografemos, para que essa imagem faça parte da nossa galeria virtual do Sesc Paraty. Também em Paraty nós vamos encontrar o Coletivo Confio. O Coletivo Confio, ele é formado por mulheres que são artistas e também pesquisadoras da arte. Elas acreditam que o bordado é uma linguagem complexa, e que tem uma ancestralidade, um fazer ritual
E elas buscam um diálogo desse fazer ancestral, tradicional, com a nossa contemporaneidade. E todo ano existem mostras, né? Elas escolhem um tema e esse tema ele é lançado para artistas bordadeiras e bordadeiros de todo o país e de outros países também. E as pessoas encaminham esses bordados para o Sesc Paraty, que faz uma parceria com o coletivo Confio, e é feita uma curadoria para a escolha dos trabalhos mais significativos que atendem aquilo que o tema ele solicita. Então você vê aí na sua tela uma das capas dos catálogos Bordados Poéticos, que foi exposição de 2019, cujo tema foi Asas, Fios e Sonhos para Onde Me Levam. Então nós temos aí no coletivo Confio a Nina Silva, que é idealizadora e coordenadora do coletivo, e também da mostra de bordados poéticos que acontece anualmente no Sesc Paraty. A Ariane Aguiar, que é a produtora executiva, e a Mariana Guimarães, colaboradora do coletivo e coordenadora do programa de imersões. Porque todo ano, quando a exposição acontecem também oficinas, com o município de Paraty, as escolas, que dão às pessoas a oportunidade de vivenciar a experiência do bordado, lá no Sesc Paraty. Bom, e também a Nina Silva, que é essa mulher que vocês veem aí com a blusa branca aí na imagem, com a perna cruzada, que é a nossa coordenadora de um outro grupo, diferente do Confio, do coletivo, que são as bordadeiras poéticas. E as bordadeiras poéticas, todo ano, elas participam com uma obra coletiva da mostra que acontece no Sesc, que é organizada pelo coletivo Confio. Então aqui nós temos as bordadeiras, nós somos em 12 atualmente, que é a nossa reunião, e algumas obras que nós desenvolvemos. Aqui é um trabalho da Penha. Essa foi uma proposta das bordadeiras, de representar a cidade de Paraty em bordados com fotos antigas da cidade, em tons de sépia. Aqui vocês podem ver um mapa que ele foi desenvolvido coletivamente, cada uma de nós, e eu faço parte também do grupo das bordadeiras, nós recebemos um mapa que foi, na verdade, recortado e nós não sabíamos o que a outra estava bordando. E no final disso tudo, a Marcela, que também colabora com o grupo das bordadeiras, ela reuniu todos os pedaços bordados e montou esse mapa, criando uma cartografia da cidade. Uma outra atividade que nós desenvolvemos um dia na Marina foi o bordado em folhas. Você já pensou em fazer isso alguma vez? Que palavra que você bordaria? Então esse é o convite agora para vocês. Bom, que você borde uma folha, com alguma palavra que seja significativa, algum desenho. E se você não tiver uma folha nesse momento, uma folha seca, quem sabe recortar um pedaço de tecido nesse formato de folha, E até quem sabe criar uma árvore de palavras. Outro artista muito representativo que atualmente mora na cidade de Paraty é o Pedro João Cury. E além de artista, e para além do artista, ele é um grande educador, com o lema que a arte vale uma escola, e defensor das ideias do Bose como cultura é vida pensada. O Cury desenvolve um trabalho de bordador, ele é um artista bordador. E pensar que muitas pessoas acham que o bordado é apenas um fazer de mulher, do feminino, do universo feminino. E aí tá aí o Pedro João Cury, também o Teco Semente, para provar para nós que isso não é verdade. Então aí na tela de vocês podem ver um trabalho do Pedro João Cury, que é Paraty, igual, mais diferente. E essa logomarca, igual, mais diferente, ela surge em 1998, quando o Cury ele faz um trabalho com os meninos da FEBEM, pensando em um mundo mais plural, mais harmônico, mais solidário. Então esse bordado é feito sobre juta, e o Cury não utiliza vários pontos, ele fala que é um ponto sempre para frente, aquele ponto entra e sai da agulha, e todas essas propostas que o Cury traz para nós, elas são muito representativas na área da educação,
porque pensar o fazer artístico, pensar um bordado com uma significação mais profunda, com um conceito, é algo que o mundo precisa muito nos dias atuais. E essa obra, curiosamente, né, ele me trouxe essa obra para mostrar para vocês. Essa obra ela vai falar da cidade de Paraty, que é o nosso tema aqui da aula. E ele me contou que quando essa exposição aconteceu, todas as outras obras elas eram em preto e branco. E foi pedido a ele, poxa, você não vai fazer nenhuma obra falando da cidade de Paraty? E quando ele começou a abordar, as cores começaram a aparecer. É muito significativa essa ideia de você entrar numa exposição toda em preto e branco e justamente a cidade de Paraty ela estar toda colorida. E aí quando eu pergunto para o Cury algumas coisas, ele diz, eu não sei, é assim, né? É assim, a arte é assim, ela chega, ela acontece. Então nós temos aí a representação de Paraty pelos olhos do artista Pedro João Cury. Uma outra obra do Pedro João Cury é Morte Alegre Brasileira. E como vocês podem perceber, o trabalho dele é muito simbólico, né? Ele trabalha também com formação não só dos jovens, mas também de professores, de profissionais multiplicadores, né? Levando sempre o bordado como uma ferramenta de diálogo com a comunidade, né? Esse diálogo da arte e levando mensagens. E essa obra, segundo ele, né, o que é a Morte Alegre Brasileira? O Cury é um artista que ele não acredita em morte, ele diz que tudo é transformação, que morte não existe. E que essa obra ela foi baseada muito na ideia mexicana do morrer, né, da festa, da alegria, e que o brasileiro é um povo alegre, então não tem tristeza, né? Eu, inclusive, comentei com ele, eu falei, Cury, mas será que nesse momento essa obra, ele, não, essa aí tem que ser colocada assim, né? Então a representação da morte dele é muito colorida e tem algumas imagens egípcias, inclusive eu questionei o artista, falei, Cury, mas por que esses egípcios? Ele falou, eles apareceram aí, né? Então cada um interprete como quiser essa ideia. E é uma obra que não faz jus aqui o que eu estou mostrando para vocês, porque é uma imagem muito pequena, essas obras são grandes, né? Ela tem uma textura, ela tem uma sutileza de detalhes que você precisa ver muito de perto, né? Vale a pena um dia conhecer o trabalho desse artista. E aí eu faço um convite para você, né? Junto com o Cury, eu brinco muito com ele, né? Nós criamos o verbo jutemos, pensando nessa ideia que o artista traz da questão social, na ideia dessa arte que ela tem por detrás dela ou nela, né, imersa nela, é uma possibilidade realmente de transformação de mundo. Então o meu convite para vocês é fazer um bordado, experimentar essa juta, como que é bordar num tecido de uma trama mais larga do que o tecido tradicional, né? Se você não tiver na sua casa nesse momento, pode ser algum tecido similar, você pode você mesmo criar uma trama a partir de um tear. Na internet você encontra vários vídeos que ensinam a fazer um tear de papelão, você pode criar sua própria trama, tá? E nós nos encontramos aqui na próxima artista. E eu não poderia falar de Paraty sem trazer para vocês essa artista, Kátia Coelho, que trabalha num diálogo muito intenso com a natureza. Ela mora num bairro chamado Sertão do Taquari, onde a natureza é belíssima, perto de um rio, e ela diz que todo o trabalho dela tem uma relação com o que ela aprendeu com a mãe e com a avó, esse culto à natureza. Ela também é uma das bordadeiras poéticas, trabalha não só com bordados, mas também com fotografia, e também com um estudo muito aprofundado de plantas e ervas medicinais. Então ela desenvolve sabonetes anti-inflamatórios, ela sempre está plantando, constantemente ela posta no Instagram algumas imagens desses trabalhos. E os trabalhos dela, curiosamente, principalmente as fotografias, vêm acompanhados por algum poema, algum trecho de livro que tem algum sentido para ela. E escolhi essa foto da artista e ela diz, guardei em mim mesma, uma menina que brincava na chuva. Vez por outra deixo voltar para a vida ficar mais leve. O trabalho da Kátia ele é muito representativo e ele busca uma leveza, segundo a artista, o que ela procura passar para as pessoas
são detalhes daquilo que nós vemos o tempo todo, mas não reparamos na natureza, né? Então essa é uma das fotografias da Kátia, e o texto que acompanha da Helena Blavatsky, né, no livro A Voz do Silêncio, é esse aí que você tem na tela. Aprende a discernir o verdadeiro do falso, o efêmero do perene. Aprende, acima de tudo, a separar o conhecimento da cabeça, da sabedoria da alma, a doutrina do olho da do coração. A Kátia, ela provoca muito o público que observa os trabalhos dela. Existe sempre um conceito por detrás disso. Ela mesma afirma que cultua a natureza como um ente vivo, o tempo todo em transformação. E aqui nós vemos um outro trabalho dela, um detalhe. E como eu disse, esses detalhes da natureza que às vezes escapam da gente no dia a dia. A gente passa tão rápido pelas paisagens, e o que a Kátia faz é trazer para nós, dentro desse trabalho de fotografia, a importância dessa singularidade dos detalhes. Aqui uma outra fotografia dela, de um broto, e uma frase do educador Rubem Alves, que ela posta isso no Instagram junto com as imagens. É importante também falar que o artista, ele, além da intuição e desse olhar, diferenciado, ele também tem um estudo muito profundo de todo o trabalho que ele faz. E a Kátia, ela busca algumas referências para embasar todo o trabalho dela, feito com toda essa paixão e esse amor pela natureza. E essa frase do educador Rubem Alves diz que levou o tempo para que eu percebesse que quem presta muita atenção no que é dito não consegue escutar o essencial. O essencial se encontra fora das palavras. E o meu convite para você agora é fotografar uma paisagem, e depois de fotografar essa paisagem, um detalhe dessa paisagem, desse ambiente, e associar algum poema que você gosta ou que você acha que tem alguma relação com aquilo que foi fotografado. Lembrando que se você estiver no apartamento, uma paisagem não é só uma paisagem natural, você pode pensar em uma paisagem desse ambiente que você está vivendo agora, tá bom? Bem, um outro trabalho que nós temos lá em Paraty é do ateliê Mãos Caiçaras, da Regina Bartilotti, que também é uma bordadeira poética, assim como a Kátia, que eu mostrei aí no trabalho anterior. E a Regina, ela mora em Paraty há alguns anos. Se vocês observarem aí a roupa dela, é uma roupa toda bordada, bordada à mão. E o ateliê Mãos Caiçaras é um ateliê que ele promove, em diversos eventos da cidade, a venda e a exposição desses trabalhos criados pela Regina e também por um grupo de pessoas que trabalham com ela. A Regina, na verdade, ela é baiana, e então esse texto que está aí na sua tela é um texto que ela me mandou e que eu achei muito bonito, fiz esse recorte. Então esse texto diz: eu bordo desde criança. Aprendi com minha mãe e minha madrinha, e desde então os fios fazem parte da minha vida. Me acompanharam primeiro como distração, mas há 10 anos passaram a ser meu caminho profissional. Hoje sou bordadeira e professora de bordado, e tenho certeza de que continuarei trilhando este caminho ainda por muito tempo. Sou baiana, mas há 7 anos escolhemos Paraty como nosso cantinho. Ela diz escolhemos porque ela e o esposo, Josué, hoje residem em Paraty. A Regina foi minha professora de bordado. Ela estudou na Bahia com aquelas damas antigas, um bordado muito tradicional. Ela não gosta de nós no avesso do bordado. Ela tem toda uma técnica elaborada para a confecção desses trabalhos. Então aí na sua tela você vê um dos bordados da Regina, que foi uma releitura do livro Terras do Sem Fim, do Jorge Amado. Esse trabalho ele foi desenvolvido a partir de um desafio que foi lançado na Feira Literária Internacional de Paraty, na Flip, pela Galeria de Arte Naif André Cunha. E a Regina ela fez esse trabalho para representar o livro Terras do Sem Fim. E o meu convite para você, pensando nesse trabalho da Regina, é escolher um trecho de um livro que te represente. Que livro que você gosta? Tem algum trecho de algum livro que te marcou?
você poderia criar um desenho, bordar ou pintar, desenvolver algum trabalho de arte pensando nisso. E junto com esse trabalho, eu gostaria muito que você colocasse o trecho do livro que foi escolhido. E a Regina fala da Galeria de Arte Naif, que fez aquele desafio, né, para ela ilustrar um trecho de um livro. E esse é o André Cunha, né, que trabalha com a galeria dele de Arte Naif de Paraty. E ele traz para nós a Ala Ursa. Então vocês vejam, André e Regina, eles não são de Paraty, mas as memórias acompanham. E como eles estão em Paraty agora, essas memórias acabam sendo agregadas ao circuito artístico da cidade. E como a cultura não é estanque, a cultura é sempre móvel, né? Ela sempre vai se modificando e sendo acrescida de outras informações. Então ela fica muito rica. E a galeria, né, de arte naif do André, ela, além dos trabalhos do André, existem alguns espaços nessa galeria para outros artistas também. Durante a Flip, a galeria sempre promove algum desafio para os artistas para uma exposição coletiva. E esse trabalho que vocês veem aí é do André Cunha, A La Ursa Quer Dinheiro. Então ele me conta que esse trabalho ele foi inspirado numa festa de carnaval lá de Pernambuco, na cidade de Paulista, onde as crianças se reuniam e uma vestida de urso, né, e outra de policial ou de caçador, e eles saíam pelas ruas batendo latas, dizendo: "A La Ursa quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro, né? Pirangueiro é mão de vaca." E eles viravam a madrugada batendo essas latas na casa das pessoas para elas darem um dinheirinho. E ele conta que quando ele era pequeno, com 8 ou 12 anos, até os 12 mais ou menos, ele usava esse dinheiro da Ala Ursa para comprar o material escolar dele. Então é uma memória, né, uma biografia do André que foi trazida aqui para Paraty. E o meu convite para você, pensando nessa história do André, é desenhar e pintar uma imagem da infância. Se você não conhece a arte naif, eu recomendo que vocês pesquisem, né? É um trabalho muito bonito, que é desenvolvido com temáticas específicas populares, cores muito alegres. E fica aqui o convite e eu espero o seu trabalho para a nossa galeria de arte virtual do Sesc Paraty. E por fim, eu vou falar para vocês sobre esse casal da fotografia, a Fernanda e o Naman. É um casal de artistas de Paraty. O Naman trabalha com poemas, com livros feitos à mão. E a Fernanda, ela é formada em moda e trabalha com tingimentos naturais, com bordados. Ela também faz parte do grupo das bordadeiras poéticas. A Fernanda, formada em moda, né, ela traz um trabalho para nós que reflete muito a formação dela. Então vocês podem ver aí à direita um tecido de molho, né, no tingimento, e todo tingimento que ela faz é com elementos da natureza. Então com açafrão, com café, muita coisa que ela usa é plantada no quintal, né, colhida, então é completamente sustentável. E a Fernanda também trabalha com ilustração, com desenhos. E lá no Instagram dela, do Zay Atelier, a gente vê essa frase, que o maior instrumento do ser humano são as mãos. E o trabalho dela deixa isso muito claro para nós, né? Que esse conceito dela realmente reflete o que ela faz. E aqui nós observamos também alguns desenhos da Fernanda, né, que aparece a figura do indígena. Paraty tem aldeias indígenas, né? E a Fernanda, ela sempre diz que respeita muito essa cultura ancestral e que é uma forma de homenagear essa cultura, fazer uma representação em desenhos. Aqui vocês também veem um bordado, né, da Fernanda com o tema de Paraty. Apesar da Fernanda não ser nascida em Paraty, o local é apaixonante e ela mudou para Paraty porque realmente se encantou com esse lugar, e o trabalho dela traz a temática paratiense, das praias, os indígenas, né? E esse texto que você tem aí na tela foi escrito pela Fernanda, e ela diz que quando ela borda, ela acessa memórias. Esqueça o passado e o futuro, de certa forma é um jeito de aprender que de cada ponto nasce uma nova história. Lugares que estive em pensamentos ou nos meus sonhos mais bonitos, ele sempre tem algo a me dizer.
Então a Fernanda é uma pessoa muito poética, né? Além de ser uma grande educadora, o trabalho dela com educação também é bastante significativo na cidade. E o convite que eu trago para vocês a partir desse trabalho da Fernanda é desenhar ou bordar uma imagem que tenha relação com a sua identidade ou com o espaço que você vive. Aqui nós vemos um tecido que ela tingiu, né, bordado com borboletas, e ela utiliza esse tecido para fazer bolsas e outros acessórios. Outro trabalho que a Fernanda desenvolve são esses saquinhos bordados à mão, né, são saquinhos aromáticos, e então esses aromas são das ervas colhidas do quintal dela, a maioria delas, e o intuito que ela sempre buscou foi que as pessoas que passam por Paraty, ou que moram ali mesmo, porque Paraty sempre foi uma cidade que recebeu muitos turistas, né? E que essas pessoas levem esses aromas da natureza para dentro da casa delas. Então é um trabalho muito delicado, né? Bastante poético, e também que a gente percebe um estudo muito aprofundado da artista nessa área de fitoterapia. Ela tem uma horta e também uma preocupação com sustentabilidade, com a natureza, né, do entorno. E a minha proposta para vocês, pensando no trabalho da Fernanda, desses saquinhos aromáticos, é fazer uma busca aí dentro de casa, nesse momento, dos aromas, né? Que aromas vocês têm dentro de casa? Geralmente um café, um chá. Algumas pessoas têm ervas no quintal, no jardim, ou até dentro do apartamento, né? E lembrando também que os temperos também têm um aroma, manjericão, orégano. Será que não vale a pena a gente fazer uma pesquisa aí na internet para saber quais são as propriedades medicinais deles, né? Esse é um estudo que a Fernanda faz continuamente, junto com o Naman, também esposo dela. E o meu convite para vocês agora é criar esses pequenos saquinhos de tecido com aromas. Eles podem ser desenhados ou bordados. E nós poderíamos ficar aqui por dias falando da cidade de Paraty, que é um universo. Nós poderíamos falar mais da natureza, da gastronomia, da arquitetura, da música, das aldeias, do quilombo, das memórias. Mas enfim, esse foi um recorte que eu fiz para que você conheça, se não conhece ainda, alguns artistas da cidade de Paraty. E aí eu pergunto para você, como é a sua cidade? O que ela traz para você de memórias? Como é a arquitetura dela? Quais são as histórias dos moradores? O que caracteriza essa cidade? E qual é a sua relação com esse espaço onde você vive, né? E eu aguardo, então, todas as suas ideias em forma de imagens ou de bordados lá no nosso e-mail, projetobiografemos@gmail.com, para que nós possamos incluir as suas obras na nossa galeria virtual do Sesc Paraty. E relembrando, o nosso e-mail para envio das imagens que você criou é projetobiografemos@gmail.com. E não se esqueça de dar uma olhadinha na grafia do projeto Biografemos, porque ele é escrito com PH. Tem um quê de nostalgia nisso, não é? E eu espero que você tenha gostado desse nosso encontro de hoje. E logo nós postaremos para você um link para acesso de todas as imagens que foram enviadas para nós e que fazem parte dessa nossa galeria virtual. Um grande beijo!